Que tédio. Acho que vou dar uma chance pra esse anime que tá todo mundo comentando. Meu Deus, olha que anime bonito. Olha essa animação que fluida. Olha esses efeitos na luta, essas cores. Esse design. Olha como essa transição de cenas funciona. Olha essas respirações, mano. Não tem como. Isso definitivamente deve ter sido caríssimo pra produzir. Geralmente, é isso a primeira coisa que pensamos quando vemos algo de Kimetsu pela primeira vez. Ou pelo menos a maioria das pessoas. É chocante como esse anime consegue ser tão bonito, e como a criação disso é tão bem feita de forma que dá vontade de comentar sobre ele, de simplesmente apreciar todo o mínimo pixel que passa nessa tela. Agora, deixa só eu te fazer uma perguntinha. Você conhece o estúdio por trás disso tudo? Conhecendo ou não, já é inegável o reconhecimento que ele tem ganhado nos últimos anos, com produções quase que impecáveis e sempre chamando legiões de fãs para admirar cada vez mais. Eu sou Nano, e nesse vídeo eu vou contar sobre toda a história da Ufotable, o estúdio que foi responsável por trás disso tudo, sobre como ele nasceu, sua filosofia de produzir animes e como ele cresceu e se tornou o que é hoje. Então, sem mais delongas, e já agradecendo pela sua estadia nesse vídeo, vamos começar. No geral, a Ufotable ficou muito conhecida pelo seu trabalho em Fate, que foi o que ela fez alcançar os holofotes da indústria de animes. Eu mesmo conheci ela por querer assistir esse anime lá pra 2016, mais ou menos, e foi simplesmente um choque quando eu vi Fate Zero pela primeira vez. A primeira coisa que eu me surpreendi e percebi era como a direção era muito bem feitinha, e transmitia um sentimento muito diferente de um shonen de porradaria simples. Claro, isso vem muito do trabalho original da visual novel de Fate, eu sei, que Pause era um doujin mais 18, mas que não deixava de ser uma obra muito boa e bem feita, com uma boa escrita e forma de narrar bem única. Mas a questão aqui não é isso, é que a adaptação foi simplesmente perfeita. Ela transmitia de forma certinha todos os sentimentos e essa atmosfera meio adulta que era visto no trabalho original. A Ufotable foi fundada em outubro de 2000, em Tóquio, por ex-funcionários da TMS Entertainment, um estúdio que já era bem renomado naquela época e com algumas produções bem conhecidas como Lupin e Detetive Conan, e outras mais recentes também muito conhecidas. Foi esse estúdio que fez Dr. Stone e Fruits Basket, por exemplo. Ou seja, ex-integrantes desse estúdio, já com um bom nome na indústria, formaram um novo, que foi dando as caras ao mundo no início do século, nos anos 2000. O CEO da empresa era um tal de Ricardo Hondo, produtor de animações que ficou conhecido posteriormente no futuro por sonegar impostos, mas ok. Vou contar mais sobre essa história no final do vídeo, para seguir uma timeline mais certinha e ficar um pouco mais organizado. Eles começaram produzindo alguns animes que são meio discutíveis. O primeiro anime que a Ufotable adaptou foi um tal de Web Crawls, que era uma sequência já de um anime do mesmo nome, que já era meio fora dos holofotes. Se lermos a sinopse, é como se fosse uma história sobre um grupo de assassinos que trabalham em floricultura. Sim, uma floricultura. Pra vocês terem ideia, eu nem sequer consegui achar esse anime pra baixar na internet, de tão desconhecido que é. Apenas 3.000 usuários deram notas pra ele aqui no My Anime List. Isso é o mesmo cenário da maioria dos outros animes que a Ufotable produziu no início do estúdio. Tem um de comédia sobre um cara que é contratado por uma alien pra trabalhar em uma empresa no espaço. Tem um outro sobre uma garota que tenta se tornar ninja, e essa história é contada de uma forma de comédia meio nonsense, que inclusive faz parte do nome do anime. Esse é sobre um cara que trabalha em uma agência de detetives com duas gêmeas que simplesmente aparecem do nada na porta do estabelecimento. E tem esse que a Ufotable até resolveu fazer 2 temporadas, que parece ser bem fofo. É sobre um grupo de garotinhas vivendo uma vida escolar no ano de 2035, em um mundo onde a taxa de natalidade diminui drasticamente. Mas no geral, a Ufotable permaneceu meio escondida, até 2007. Mas detalhe que já nessa época, o estúdio fazia muitos especiais, ou seja, muitos ovas, episódios curtos e filmes. Já dava indícios de como a filosofia de trabalho que eles usavam, sempre gostando de fazer produções únicas e visualmente bonitas. Era como a mentalidade do estúdio Ghibli, por exemplo, que sempre teve essa independência de focar em fazer filmes diferentes de toda a indústria. Mas foi no ano de 2007 apenas que a Ufotable lançou um trailer sobre 7 filmes que adaptavam a light novel de Kara no Kyokai, ou The Garden of Sinners,
e foi a partir daí que o estúdio alcançou um grande reconhecimento. Eu sou meio suspeito pra falar de Karano Yokai, sendo honesto, porque na verdade eu estou querendo assistir os filmes tem muito tempo, eu ainda não assisti nesse momento do vídeo, e eu vou deixar pra falar isso depois em um futuro vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo depois que eu já tiver feito esse futuro vídeo, eu vou deixar no izinho aqui do lado pra você dar uma olhada, mas já aviso que Karano Yokai é muito bem visto. Já vi alguns preferindo ele a Fate, inclusive. De fato, é algo que dá pra se recomendar às cegas. Mas enfim, com o sucesso de Karano Yokai, o estúdio começou a crescer e ver que suas adaptações tinham de fato muito sentido e que valiam a pena. Eles nunca deixaram de acreditar nas adaptações de jogos e visual novels. E como Karano Yokai, que era uma light novel, deu certo, eles logo escolheram uma nova adaptação de outra obra do mesmo autor. Quer dizer, mais ou menos. Porque Fate Zero não foi de fato feito pelo Nasu, o criador de Karano Yokai. O Nasu fez Fate de fato, mas o Zero é uma história que antevém a história da visual novel original. Por isso, o termo Zero depois do nome. Essa foi uma light novel escrita por Gen Urobuchi, que detalhe, ele trabalhou na criação de Madoka Mágica e escreveu a light novel de Psycho Pass, ou seja, Fate Zero era basicamente uma união de uma história já bem estruturada e famosa do Nasu com um autor muito bom também, que era o Gen. Não teria como dar errado essa união junto com a Ufotable também. Fate Zero foi simplesmente um sucesso absurdo e tornou a franquia de Fate muito conhecida mundo afora. Fate Zero conta uma história que é meio adulta, que pra quem viu Fate é certo como a atmosfera do Zero é diferente das outras rotas de Fate, com personagens de fato bem mais adultos, no caso são os pais dos protagonistas das rotas principais, e uma escrita bem mais filosófica, com um núcleo muito mais forte nesse choque de ideais entre as famílias que retratam o mundo de Fate, que sempre foi uma cara de Fate usar esses ideais e esse tema um pouco mais filosófico. Eu recomendo bastante de assistir. Pra mim é a segunda melhor parte de Fate, mas é muito normal e muito justo ser considerada a melhor de todas por algumas pessoas. E eu acho uma boa porta no geral pra entrar nesse mundo de Fate. Fate Zero é muito bem feito e trata de temas únicos com uma narrativa muito única. Você não vai se arrepender. E foi a partir daí que a Ufotable alcançou seu sucesso, e logo depois já foi adaptando de fato as rotas originais. E isso até recentemente, nos últimos anos, quando saiu a última, em formato de 3 filmes, que foi Heaven's Feel, que é minha rota favorita de Fate. Com esses filmes de Fate, a Ufotable conseguiu alcançar o auge da indústria no fator visual, com 3Ds muito bem feitos, que eles gostam sim de usar, e com efeitos visuais que dispensam comentários, além do trabalho de som, sempre buscando cantores renomados como Aimer e a Lisa. Pena que só Fate não foi suficiente. Nos últimos anos, mais ou menos por volta de 2019, a Ufotable entrou em uma investigação e foi acusada de sonegar milhões de ienes em impostos. O CEO, o dono da empresa, o Hikaru, chegou a guardar dinheiro na sua própria casa e logo que foi indiciado, ele já logo pediu desculpas. Por causa disso, e também por já antes, o estúdio se via em maus lençóis, porque eles não tinham conseguido adaptar outros sucessos que poderiam chegar minimamente perto de Fate. Até tentaram com o God Eater e as séries de Tale, mas nenhum deles tinha uma escrita tão boa que pudesse empolgar o público. Sem falar que o modelo de trabalhar da empresa não deixava eles tentarem adaptar muita coisa de uma só vez. A Ufotable sempre demorou anos só para adaptar uma simples obra. É um estúdio que sempre focou na qualidade acima de tudo, e por isso não poderia tentar tantas vezes. Foi nesse cenário que eles buscaram algum shonen que tivessem ascensão. E o resultado dessa história, bem, a gente já sabe. Kimetsu de fato se encaixou muito bem nesse ideal de produção do estúdio, de uma forma que nenhum outro se encaixou. A adaptação conseguiu explodir no mainstream e fez quem não conhecia o estúdio ir atrás de conhecer. Porém, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a qualidade das adaptações da Ufotable não tem a ver com um orçamento gigantesco de dinheiro acima dos outros estúdios, mas sim graças a essa curiosa maneira de trabalhar de forma mais independente. Também graças aos talentosos animadores e funcionários que fazem parte do estúdio. E
claro, graças a uma organização excepcional. O sucesso de Kimetsu e do filme de Kimetsu provam que o estúdio é capaz de fazer grandes coisas, e que esse modelo de trabalho funciona assim, e muito bem, seja financeiramente ou mesmo esteticamente. A Ufotable foi simplesmente capaz de pegar uma história de um nicho médio e fazer isso acessível a uma larga audiência. Tem sempre pontos lindos que podemos destacar na animação desse estúdio quando a gente assiste. Sem falar no trabalho de som que eles fazem usando cantores muito renomados, eles no geral se importam de trazer o máximo de qualidade possível no que estão adaptando. Por isso eu acho que esse estúdio merece sim ser mais comentado. Muito obrigado por assistir.